Então, tranquilo até aí? Beleza? Tô de bola. Então, se perguntar na prova, desculpa aí, peraí. Quais as situações que tem que expedir um novo CRV, um novo registro? Situação primeira, mudança de proprietário. Mudança de proprietário, mudou, a pessoa comprou o veículo. Segundo, mudança de residência, município, né? Tem que trocar a tarjeta se for a placa antiga, se for a placa nova não precisa. Mas você tem que informar o Detran o seu novo endereço. Porque se você levar uma multa, vai para o endereço antigo. Você não vai poder nem recorrer à multa, não vai poder se defender, não vai poder transferir para outra pessoa porque ela está indo lá para o seu endereço antigo. Alteração na característica. A Érica comprou o carro lá do Felipe, né? O carro era branco. O branco gelo. Hilux Diamond branco gelo. Ela quis adesivar o carro de rosa. Adesivou o carro todinho de rosa. Então, alterou a característica original do veículo. Ele está no documento dizendo que ele é branco. Só que ele está todo adesivado de rosa. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que ir no Detran, passar pela vistoria, pagar para expedir um novo CRV com uma nova cor, a cor rosa. Por quê? Porque o carro está rosa. Se ela não gostou da cor rosa, quis voltar para branca, tá aí, acabou com o carro, quis voltar para branca, vai tirar todo o adesivo, vai lá no Detran de novo, vai pagar para expedir um novo documento de CRV. Com que cor? Com a cor original, cor branca. Se ela optou por colocar um gás natural veicular, alterou as características do veículo. O veículo, aqui no CRV, ó, ele vem dizendo aqui, ó, no caso dele lá, né, que é uma Hilux, vai ser diesel, né? Se ela colocar o gás natural veicular, vai ser diesel e GNV. Então, alterou uma característica original. Então, vai ter que ir no Detran de novo, expedir um novo CRV com a característica nova, que é o gás natural veicular. Ele agora é movido a dois tipos de combustível, o diesel e o gás. Essa foi a terceira situação onde tem que ser expedido um novo CRV. Vamos agora para a quarta. Mudança de categoria. O Danilo tem um Onix. E o Danilo vai virar taxista. Taxista, pessoal, é diferente do Uber. O taxista ele tem que ter uma vaga de táxi, que é uma permissão da prefeitura, né? Então, ele vai colocar o carro dele na vaga de táxi. O carro dele deixou de ser um carro particular e passou a ser um carro de aluguel. Ele vai ter que colocar a placa vermelha, vai ter que colocar aqueles adesivos de táxi, né? Ou então os ímãs, né? Professor, Pode falar, Augusto. tirar uma dúvida. Muita gente me falou que quando a pessoa tira as duas habilitações, A e B, a pessoa tem direito à habilitação, como é que fala? Aquela para poder a pessoa trabalhar com carga. Isso é verdade? É teu direito ou é só por fora? Trabalhar com carga, não entendi, Augusto. Te juro. Quer dizer, Pronto, se a se é pessoa vai atividade trabalhar de remunerada, Uber, remunerado. é Pronto. só pagar. Agora tem Não, algumas mas autoescolas que você tirar duas, aí elas se isentam do valor, só isso. Mas é só pagar. Independente de tirar uma ou certo, duas, é só tu pagar. certo, Não certo. sei quanto é, mano. Não sei se é 150 reais, eu não sei, ó. Depende da autoescola. Professor, essa questão aí da atividade remunerada, né? Eu pedi na minha autoescola aqui para colocar, e elas disseram que só pode agora depois de 2 anos. É mesmo, é? Agora só depois de 2 anos, é? Depois que tu receber a provisória. A provisória não, Vixe, na minha época era só pagar, mano. Na minha época eles perguntavam, Pois é, eu tu tinha quer atividade perguntado porque eu sabia que remunerada? era assim também, né? Pois na minha época era só pagar, era 150 reais. Agora tem que esperar 2 anos, né? Tá na minha bem. falou que era depois de um ano, eu podia tirar. Pronto, aí.
Na minha já disseram que era 2. Pronto, eu já vou atrás de saber isso aí, porque até uma época dessa era só você pagar. Né? Pagou, pronto. Na minha informaram que quando você fazia a inscrição tinha a opção de marcar ou não se queria. Agora não estão conseguindo mais marcar, está bloqueado na tela. Pronto, tô entendendo. Né? Pois na minha época era só você marcar realmente, pronto. Então, continuando. Mudança de categoria. O Danilo foi colocar o carro dele na vaga de táxi. Então ele deixa de ser um veículo particular e passa a ser um veículo de aluguel. Vai mudar a placa de cinza para a placa vermelha. Ou então, outro exemplo, a Jennifer. A Jennifer fez um curso para ser instrutora de autoescola, instrutora nas aulas práticas. A autoescola perguntou se ela não tinha nenhum carro para colocar lá na autoescola, alugado. Ela tem o meu carro. Rapaz, se tu quiser colocar aqui na vaga aqui da autoescola, como veículo de aprendizagem, a gente te paga aí um aluguel de tantos por mês, ela na hora. Aí ela vai ter que mudar a categoria, vai deixar de ser particular, vai ser um veículo de aprendizagem, vai trocar a placa. Então, se mudou a finalidade do veículo, deixou de ser particular e passou a ser de outra categoria, tipo aluguel, tipo aprendizagem, também tem que se pedir um documento, e o documento vai dizer lá a categoria, tá aqui, ó. Particular, aprendizagem, de aluguel. Paulo Ricardo, tipo assim, tu tirou a PPD no período de 1 ano, deu tudo certo, aí tu vai trocar pela outra, é isso? Pela CNH? Aí vai depender do correio. Beleza? Se for pelo correio. Não, no caso, assim, eu tô com a provisória, aí demora quantos anos para chegar a original? Demora quantos anos para quê? Assim, quando eu termino, eu passo na prova da escola, então, beleza, eu recebo a provisória, não é isso? Correto. Aí, assim, tem um período para chegar a original, não é não, do correio? Não, você passa um ano, com a PPD, permissão provisória para dirigir. Nesse período de 1 ano, tu não pode levar nenhuma multa grave, nenhuma multa gravíssima e não pode levar 2 médias. No final de 1 ano, se não levou nenhuma dessas multas, aí tu pode trocar para a CNH definitiva. Tu paga e recebe. Agora a questão assim da multa, em relação eu tomei uma multa. Se eu quiser, eu estando com a PPD, eu posso transferir essa multa para outra pessoa, não posso? Depende. Se for multa a multa não for grave. Não é pelo a multa, depende da multa. Exemplo, se a multa, vou até parar aqui, não vou nem gravar isso aqui não, peraí. Então, se perguntar na prova as 4 situações que tem que ser expedido o novo CRV, primeira situação, transferência de propriedade. Segunda situação, mudança de município ou residência. Terceira, alteração nas características originais do veículo. Quarta, mudança de categoria. O vendedor tem um prazo de 30 dias para informar a venda. Isso aqui é bem antigo, mas a prova ainda não foi atualizada. E o comprador tem um prazo de 30 dias para informar, para transferir para o seu nome, Se não fizer, multa grave, o veículo fica retido. Como você não consegue resolver ali na hora, o veículo vai para o pátio, ou você vai pagar o reboque que levou o veículo até o pátio, vai pagar lá a estadia que ele ficar, o tempo que ele ficar lá até você resolver o problema. Então, CRV não é documento obrigatório, você não precisa andar com ele dentro do veículo, viu? Agora nós chegamos no CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O CRLV é um imposto que você vai ter que pagar, né? Todo ano você paga por ter um carro. Esse aqui é o primeiro imposto que você tem que pagar todo ano. O primeiro imposto que a gente vai falar. É o procedimento anual relativo a obrigações do proprietário de veículo comprovado por meio de documento específico, que é o certificado de licenciamento anual. Então é o seguinte, pessoal. Todo ano você vai ter que pagar o licenciamento.
Todo ano, não tem pode correr não. E você só pode pagar o licenciamento se você quitar todas as taxas que ele ainda tiver aberto. Como assim? Se o IPVA você não tiver pago ainda, o IPVA, você não pode pagar o licenciamento. Se você levou 2 multas e não pagou, você não pode licenciar o veículo. O DPVAT, se tu não pagou, você não pode licenciar o veículo. E tu tem que licenciar o veículo para poder andar com ele. Quando tu é parado numa blitz, eles pedem um documento e o licenciamento. O licenciamento tem que estar... Pode falar. Isso era para ser totalmente errado. Isso daí é um imposto sobre imposto. Estão me cobrando uma coisa que eu já comprei, já paguei imposto. E caro. Porque carro Isso é é caro, totalmente mano. contra a lei. E caro. Eles criaram uma lei que é contra a própria lei. E caro. Você imagina aí vocês comprar uma camisa e todo ano vocês têm que pagar pela camisa que vocês compraram? É o que vocês fazem no carro aqui, pessoal. É o que eu tô falando. Isso aí é totalmente errado. Não sei como é que isso pode estar errado. É porque a gente vive no Brasil, pô. O Brasil é assim. Espera aí só um minuto. Esse aqui é só o primeiro, pessoal. Esse aqui é só o primeiro. Então, vocês imaginem aí, se a geladeira, o fogão, se todo ano você tivesse que pagar. Todo ano, imagina aí, mano. Como é que ia ser? Coisas que duram mais de um ano. Geladeira, fogão, um ar-condicionado, uma mesa, Imposto um móvel. sobre as vias por manutenção, ok, beleza, é um imposto que a gente também paga. Agora, imposto sobre um produto que eu já paguei imposto, isso é crime. Concordo. Então, pessoal, todo ano você vai ter que licenciar o veículo. Todo ano você vai ter que licenciar o veículo. Não tem para onde correr. Se você não licenciar e for pega, seu carro vai ser retido. Como você não vai conseguir licenciar ali na hora, às vezes vai ser levado para o pátio e por aí vai, dor de cabeça. O licenciamento é um documento. Mas se eu quiser tocar fogo nele, eu toco, né? Porque é meu. Mas se tu achar que vale a pena, faz, né? Eu não acho muita vantagem não, né? Mas tem que saber. É porque, assim, cara, é muito indignante. Às vezes o cara deixa pra pagar que não tem dinheiro noutra data e tal. Então ele não quer saber, não. Se você pagou ou não pagou, ele não quer saber, não. Aí às vezes o cara tá ali com a raiva medonha, velho. O cara tá nem aí. Rapaz, eu aconselho a se acalmar, porque... Eu aconselho a se acalmar porque carro é caro, né? Mas pra tu botar fogo assim no carro, macho, pelo amor de Deus, mas eu aconselho a se acalmar. Pode perguntar. Aqui em Fortaleza são 15 anos. 15 anos. Beleza? 20 anos? 15 anos. E a moto? 15 anos. Rapaz, eu vou pro medonho. Então, para vocês ficar isento de IPVA, quando o seu veículo tiver 15 anos de idade, aí você é isento de IPVA. Era 10 anos até uns meses atrás, agora são 15. Um amigo meu ficou doido pensando que nem ia mais pagar IPVA, aí descobriu que era 15 anos. Espera só um minuto que o pessoal está só tocando. Então, pessoal, recapitulando. É o procedimento anual relativo a obrigações do proprietário do veículo comprovado por meio de documento específico, o licenciamento. Ele é análogo com a nossa RG, nossa identidade, você tem que andar com ele dentro do veículo. Hoje em dia tem o quê? Tem um aplicativo, né, chamado Carteira Digital, que nele lá fica a nossa PPD ou CNH e fica o licenciamento do veículo se ele for no seu nome, né? Se ele for no seu nome, fica lá, né? Mas é um documento de porte obrigatório. Quando você é parado no blitz, você tem que mostrar o seu documento, ter a sua habilitação ao PPD e tem que mostrar o licenciamento daquele ano, do ano vigente. Professor? Pode falar.
A nova identidade você pode anexar nela vários documentos, inclusive o número da carteira de motorista. Estando com ela, não precisa dar com outro documento, né? Boa pergunta, macho. Eu não sei, ó. Tá aí, boa pergunta. Até onde eu sei, você tem que andar com habilitação. Eu aconselho andar com habilitação. Eu vou dizer Que para a carteira digital também que serve. O amigo meu só. Não, o aplicativo serve, que é a carteira digital, mas a identidade substitui a habilitação, eu não tenho essa informação para te dar com certeza não. Então, é expedido um novo CRLV após o veículo ser registrado e licenciado. Então, todo ano você tem que licenciar. Após licenciar, você recebe um novo licenciamento. Vai ser um documento, né, comprovando que ele está licenciado naquele ano. Então, todo ano é expedido um novo licenciamento. Todo ano é expedido um novo licenciamento. Dizem que esse imposto só existe no Brasil. Você só consegue licenciar o veículo após pagar todas as outras taxas, todos os outros débitos fiscais. O imposto que o brasileiro paga todo ano para poder transitar com o veículo nas vias. O valor varia de estado para estado. Ano passado, o licenciamento era R$ 155 para motos e R$ 181 para carros, ano passado. Alguma dúvida sobre licenciamento? O que é que você tem que saber sobre licenciamento? Imposto anual, você paga todo ano. Ele é de porte obrigatório. Pagou, você recebe um novo licenciamento com um ano vigente. Você pagou em 2022, licenciamento em 2022. Pagou em 2023, licenciamento em 2023. Ele é de porte obrigatório. Quando você é parado, numa blitz, eles pedem o documento do veículo. Esse documento que ele pede é o CRLV, que é o licenciamento do veículo. O valor varia de estado. Uma dúvida. Qual é a data assim, específica para pagar? Pronto, a gente vai ver agora. Vai depender da sua placa. E o prazo? Pronto, vamos ver agora. Vai depender da placa do seu veículo. Antigamente, você recebia pelo correio, cobrança, né? Hoje em dia não recebe mais. Você tem que ficar atento ao final da sua placa. Se sua placa, o último número for numeral 1, dá a entender que é o mês de janeiro. Aí você soma mais 2 meses. Fevereiro e março, você tem até o dia 10 de março para pagar o licenciamento. Ah, mas se caiu no sábado, aí você paga no próximo dia útil. 11 seria o domingo, 12 segunda-feira. Ah, caiu no feriado, você paga no próximo dia útil. Então, se o final da placa for 2, dá a entender que é o mês de fevereiro. Você soma mais 2 meses, março e abril. Tem até o dia 10 de abril para efetuar o pagamento. Se não pagar, vai estar com licenciamento atrasado. Se for pego no blitz, o carro é retido para que você pague. Se você não pagar, vai ser levado para o pátio do órgão. Se for MC, MC. Se for a guarda, guarda. Se for Detran, Detran. Então, ele não chega mais a dívida, a carta na sua casa cobrando, não. Você tem que entrar na internet, no aplicativo do Detran, no site do Detran, vai colocar lá a placa do veículo, vai colocar o Renavan do veículo, vai imprimir e vai pagar. Então, se for o mês de março, número 3, né, o final 3, é o mês de março. O mês de março você conta mais 2 meses, abril e maio, vai pagar até o dia 10 de maio. Se o final da placa for 0, é o mês de outubro. Você soma mais 2 meses e você tem que pagar em dezembro, até o dia 10 de dezembro. Em janeiro, pessoal, é o IPVA, sabe? Não sei se vocês estão confundindo. Em janeiro é o IPVA. O licenciamento é pela placa do veículo. Que chega em janeiro é o IPVA. Então, alguma dúvida em questão aqui da época de pagamento? Janeiro é o IPVA e o resto aí é para licenciamento, né? Correto. Então,
Quais são os veículos que são dispensados do licenciamento? Quais são os veículos que são dispensados do licenciamento? De uso bélico. Carros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles não precisam pagar o licenciamento. Veículos que são licenciados no estrangeiro. Ele vai licenciar de outro país, chegou aqui, só vai pagar no ano seguinte. Só vai pagar no ano seguinte. Fabricados no Brasil para fim de exportação. É fabricado aqui no Brasil o veículo, mas não vai rodar aqui, vai rodar na Argentina, vai ser vendido para o Uruguai, vai ser vendido para a Bolívia. Então, não precisa pagar o licenciamento, já que ele vai rodar aqui. Veículos novos. Quando você tira o veículo da concessionária, você tem 1 mês para levar para o Detran, registrar, emplacar e licenciar. Você tem 1 mês. Você anda com a nota fiscal, for abordado ali, não, cara, eu comprei a data tal aqui, ó. Ainda não tive tempo de ir, mas vou esses dias. Você tem 1 mês para registrar, emplacar e licenciar. Veículos de competição ou finalidade análoga são aqueles veículos que correm em circuito fechado, né? Eles não andam nas vias normais, então só corre ali dentro, não precisa estar licenciando. Aqueles carros de arrancada, carro de Fórmula 1, esses carros assim, carros de corrida, carros de motos de trilha que só não anda nas pistas, o cara leva em cima do carro até... Quadriciclo, né, no caso? Quadriciclo é veículo para andar dentro de fazenda, né? A galera usa para andar nas dunas, mas é veículo de fazenda, né? Como ele não anda nas vias normais. Professor, mas não pode não, né, no caso? Não pode o quê? Pela lei. Não pode o quê? Quadriciclo andar nas dunas, praia, sem autorização. Mas não pode de jeito nenhum. Mas a galera anda, né? Veículo 4x4 também não pode andar na beira da praia. Mas, Professor, se for pegue, o Detran fica atrás, mas direto. Eu gosto de professor, andar. Pode falar. e no nosso caso também, Então, se cai na prova, quais são os veículos dispensados do licenciamento de uso bélico, licenciados no estrangeiro, fabricados no Brasil para fins de exportação, o veículo sem placa durante 1 mês e veículos de competição, finalidade análoga. O DPVAT, pessoal, o DPVAT, ele é um seguro, né, danos pessoais causados por veículos automotores, ele é um seguro diferente daquele seguro que a gente coloca no carro, né, para danos materiais. O DPVAT aqui é para danos físicos, danos a pessoas. Ele não serve para danos materiais, danos do veículo. É um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre. Ele indeniza as vítimas de acidente de trânsito nos casos de morte. Morte é o último caso, né? Interrupção da vida, né? Para vocês terem uma ideia, no caso de uma morte, se não me engano, o valor é de R$13.500. A pessoa morreu num acidente de trânsito, é R$13.500. Se ela tiver invalidez, tem invalidez parcial e a total. Invalidez é quando você perde os movimentos, tipo, da cintura para baixo, é parcial. Do pescoço para baixo, invalidez total. É praticamente um seguro de vida, né? Não entendi, Augusto. É praticamente um seguro. Pode dizer que sim, só que você que não tem carro não paga, só quem paga são os donos de veículos. Mas se você sofreu um acidente no trânsito, você tem direito. E no caso, não é só no caso de morte, o seguro de vida é só na morte, né? Aqui não. Qualquer acidente, se você teve um gasto, que você possa comprovar que teve um gasto na recuperação, você tem direito a ser ressarcido. Já o seguro de vida é só no caso de morte, né? Que você recebe. professor, Pode falar. tem pessoas que ficam procurando quem é morto na estrada aí, esse pessoal que basicamente não tem família. Só para receber o seguro, paga o enterro, a família fica morta de alegre e fica botando o resto no bolso. São os escritórios, né, de advocacia, eles vão atrás, né? Eles vão atrás, é um negócio complicado. Se você soubesse a metade das coisas que eu sei, aí você ia dizer, pô, meu irmão, o ser humano é osso mesmo, né? Mas Eu vi essas coisas acontecendo.
entendeu? Morador de rua sendo atropelado, aí chega o cara lá todo bonzinho, assina isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu vou fazer um enterro para você, só para comer o dinheiro. Só o que tem, irmão. Só o que tem. Então, ó, ele indeniza vítimas por morte, invalidez total e parcial, e também despesas médicas. Você quebrou um braço, quebrou uma perna, não foi trabalhar e tal e tudo. Se você preencher os quesitos, você dá entrada no seguro obrigatório, né? No DPVAT, né? Então, o dono do veículo automotor, ele é obrigado a pagar todo ano. Todo ano você tem que pagar. Então, a gente falou ali do licenciamento, agora o DPVAT. Todo ano você tem que pagar. O pedestre e passageiro não paga, mas tem direito se sofrer acidente de trânsito. Então, você não tem carro, você sofreu um acidente de trânsito, você tem que receber o DPVAT. Mesmo você não tendo carro. É para acidentes no trânsito. Já o motorista, já o dono de veículo, ele tem a obrigação de pagar. Ele tem a obrigação de pagar, mas ele só tem direito se tiver em dias. Se ele tiver inadimplente, se não tiver pago, ele não tem direito. Não pagou e sofreu um acidente, você não tem direito. Não cobre danos materiais. Ah, bati o carro, não pode usar. É para danos físicos. O valor ele é crescente, né? Despesas médicas, você vai lá para a perícia, né? Eles calculam lá o valor, você vai mostrar os gastos, nota fiscal que você gastou. Invalidez parcial, no caso você ficar paraplégico, parcial da cintura para baixo, né? Não movimentar mais a cintura para baixo. Invalidez total é do pescoço para baixo, né? Você praticamente não tem mais nada, você depende de todo mundo para tudo, para comer, para se movimentar, para ir no banheiro, né? Então, invalidez total. E a morte, interrupção da vida, é o valor de 13.500. Então, você pega 13.500 e vai baixando, né? Aí tem um valor específico para invalidez total, para paraplégico e para despesas médicas. Os motociclistas, ele pagam um valor mais alto, porque, pelas estatísticas, as entradas em hospitais por acidente de moto, a grande maioria são os motociclistas. Por quê? Porque eles são mais sensíveis como eles não são protegidos pela carcaça do veículo, né, do carro, então qualquer impacto eles saem voando e quebra braço, perna, né? Então o DPVAT de uma motocicleta é bem mais caro do que de um carro. Tá com 3 anos que o brasileiro não paga o DPVAT, né? O governo anterior, o presidente, né, anterior ao atual, ele declarou que os cofres estavam cheios de dinheiro, né, tinha muito dinheiro em caixa e isentou o brasileiro, né? Eu acho que isso acaba esse ano. Acho que a gente começa a pagar novamente esse ano. Então, um exemplo aqui. A Érica, o Aliston, o Augusto e a Gabriela foram para a praia. O carro é do Augusto. Foram para Jericoacoara. O Augusto estava com a sunga de coqueiro, as perninhas bem fininhas, cabeluda, parecia um caranguejo. Eu já vi isso. O Alisson estava com uma sunga listrada, 2 cores, azul e verde limão. Passaram o final de semana lá em Jeri. Curtiram, brincaram. Quando foi na volta, o Augusto, o carro estava todo em dias, estava tranquilo, o carro estava todo em dias. Quando foi na volta, uma moça foi atropelar a pista correndo, não olhou por 2 lados, bumba, se chocou no carro do Augusto. A Érica tacou os dentes Tava assim, o Cine tacou os dentes, perdeu os 2 dentes da frente, ficou sem os 2 atacantes. O Augusto fraturou a testa. O Alisson fraturou o joelho. E a Gabriela fraturou o cotovelo. Eles foram. A encenação aí é show, viu? Eles foram para o hospital, os 4 que estavam dentro do veículo. A Érica não queria mais sorrir, sendo dentro da frente, sendo 2 atacantes. Foram para o hospital, né? E deram a entrada, tem que dar a entrada no hospital dizendo que é um acidente de trânsito. Tem que dar a entrada lá no SAMI, né? Ali. E a ficha tem que ser feita dizendo que é um acidente de trânsito.
Saindo do hospital, dias depois eles foram na delegacia fazer um BO, a mais próximo do acidente, um BO dizendo que era acidente de trânsito, para eles darem entrada no DPVAT. Como eles tiveram despesas médicas, a Érica teve que colocar 2 dentes na frente, colocou 2 dentes de porcelana, né? Ela levou lá e ela foi ressarcida, né? A perícia foi feita, averiguaram realmente. Ela teve que colocar os dentes na frente, ela foi ressarcida, colocou 2 dentes de porcelana, brilhava mais do que diamante, né? Os dentes dela. Os 4, inclusive a pedestre, tiveram direito. Cada um nas medidas proporções. Pode falar, Anderson. Se perdeu o dente numa briga, chega lá e fala que foi acidente de trânsito, recebe do mesmo jeito, Se der entrada no hospital, dizendo que foi acidente de trânsito e for na delegacia e fizer um BO, aconteceu demais. O pessoal caía do andaime, caía de um cavalo, caía da bicicleta, aqueles escritórios de... Vou até parar de gravar isso aqui, peraí. Tinha uma pessoa lá no SAMI do JF. Aquela pessoa lá no SAMI do JF, ela indicava pessoas. Mas ela recebia por isso, né, também? R$50 por cada indicação. Então chegou lá, vamos dizer que chegou... Mas nem precisa, só dá entrada falando que foi acidente de trânsito, pra que pagar alguém? É porque as pessoas não têm um conhecimento, sabe? As pessoas não têm um conhecimento. E os escritórios, eles dizem a placa de um carro, eles inventam o local do acidente, eles pegam a pessoa em casa, levam lá para fazer a perícia, entendendo? Ele faz todo aquele acompanhamento, desde que a pessoa assine ali um termo de passar 30% ou 40% do que for recebido, entendendo? Então, o escritório de advocacia tinha um acordo com a pessoa do SAMI, a pessoa do SAMI indicava e tu tá lá esperando o teu atendimento. Às vezes a pessoa não tem nem o pensamento de fazer isso não, a pessoa lá tá esperando o atendimento e chega um cara, ei, tu caiu aí? Foi. Caiu do quê? Não, caiu do andaime. Ei, mas eu trabalho no escritório de advocacia, tu não quer receber um dinheiro por isso aí não? Ele, quero, quem não quer? Pronto, mas só tu, vou dizer que foi uma queda de moto. Ele, não, mas não foi de moto não, foi do andaime. Não, mas se preocupe não, que a gente dá um jeito. Só que a gente vai representar aqui, a gente vai buscar em casa, vai levar lá para fazer a perícia, a gente pode ter um médico da gente que faz uma avaliação anterior, para a gente ter um cálculo mais ou menos de quanto é que você vai receber. Aí o cara não ia ganhar nada, mas o cara levou uma queda, aí chega uma pessoa, não, mas vai ganhar por baixo aí 800 conto. Quem não quer, mano? Só que começou a dar problema, a seguradora notou o aumento de acidentes, né, e sem comprovação, porque quando você faz o BO, o escrivão da delegacia ele não vai saber se você está falando a verdade ou não, ele não vai lá na rua, atrás de câmeras ou testemunhas, porque ali você está dando uma falsa notícia crime, você está mentindo, e não cabe ao escrivão saber se é verdade. Não, você está mentindo, depois, se você for pego na mentira, você vai pagar por isso. Mas o DPVAT, Érica, tem que ir atrás, ele não tem que ir atrás, tem que você comprovar, tem que preencher os quesitos. Você tem que dar entrada no hospital, como acidente de moto, e tem que ir na delegacia fazer um BO, né? Tem que ter os quesitos. Então isso aí aconteceu demais, pessoal, demais mesmo, até que a seguradora começou a ir nas delegacias e começou a ir atrás das pessoas. Aí até uma pessoa que quando acocharam, ela falou, não, realmente eu não caí de moto não, foi uma queda do andaime e tal, acocharam a pessoa lá, a pessoa falou, aí começaram a mudar as coisas. Por conta desse cansaço aí, Érica, o pessoal assinando logo para o advogado e o advogado vai fazer tudo. Aí as pessoas preferem perder 20%, 30%, 40% do que ir atrás, porque realmente é cansativo. Então, continuando. Sobre o DPVAT. A primeira situação, estava todo mundo na situação, o carro estava em dias, o carro era do Augusto, o Augusto teve o mesmo direito dos outros. Quando deu 2 meses, ele ligou de novo pro Alisson, para Erika e pra Gabriela, e aí, vamos viajar de novo? Aí a Erika, tu é doido, eu vou nada, a última vez eu perdi os 2 dentes da frente, tu é doido, eu vou nada. Aí a Gabriela, não, rapaz, até hoje eu sinto o meu pulso, ainda dói. Bora, rapaz, deixa de besteira, não sei o quê. O Augusto perturbou tanto, o Alisson também, que as meninas aceitaram. Lá vamos de novo, agora nós vamos para onde? Vamos para Canoa Quebrada.
Só que chegou o DPVAT e o Augusto não pagou o DPVAT. O Augusto não pagou o DPVAT. Foram para Canoa, foram lá ver a canoa, andaram lá de bug, tirolesa, fizeram acontecer lá. Quando foi na volta, teve um acidente do carro do Augusto de novo. Égua, mano, azarado. Azar medonho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Teve um acidente de novo, só que com a motocicleta. É aquele bracinho. A motocicleta vida louca, passou entre os carros, saiu de trás do carro do Augusto. Na hora que ele ia trocar de faixa, ele saiu, estava atrás. Quando o Augusto começou o movimento, ele foi para a lateral. Pum, se chocou lá os dois. O que foi que saiu voando? Os dois dentro da frente da Érica de novo. Os dois atacantes que ela tinha acabado de colocar, bem novinho, de porcelana. Só que dessa vez, o Augusto estava inadimplente, ele não tinha pago o DPVAT. Resumindo a história, foram para o hospital, deram a entrada dizendo que era acidente de trânsito, foram para a delegacia, fizeram o BO, só que dessa vez o Augusto não teve direito. Por quê? Porque ele estava inadimplente. Todos os outros tiveram, mas o Augusto estava inadimplente, ele não tinha pago. Ele não teve direito. E a Érica botou 2 dentes novos aí. Beleza, então? Ela comprou agora 2 dentes de titânio revestido com porcelana, para ver se o bicho aguentava o impacto. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável. IPVA, até onde a gente sabe, também só tem no Brasil, mas esses impostos que você paga pelo bem que você não ganhou, não foi dado, não é uma permissão, não é alugado, você comprou, o carro está caríssimo, e todo ano você tem que pagar o IPVA, tem que pagar o licenciamento, tem que pagar o DPVAT e tem que botar combustível e mais a manutenção. Então, meu irmão, comprar o carro tá até fácil, difícil é manter. Difícil é manter. Comprar o carro até que você passa ali 1000 vezes, mas para você manter, tá osso. Então, o IPVA ele é calculado 3,% do valor do veículo. Um carro de 80 mil, 1% é R$800. Aí você pega em 3%, é 3 vezes 8, né? 3.800 dá 2.400. O 0,5% é a metade de 1, né? Metade de 1% é 400. Então você pega 2.400 com mais 400. Então, de um veículo de 80 mil reais é 2.800 o IPVA. Os outros veículos são calculados pela tabela FIPE, né? Um valor aproximado de quanto está valendo seu veículo. Seu veículo tem 5 anos, tem 6 anos, tem 7 anos, tem 10 anos. Olha lá o valor mais ou menos da tabela FIPE e eles tiram o valor de 3,5% do valor do seu veículo. Todo ano você tem que pagar. Então, esse mês de janeiro já estava liso, né? Já estava liso, colégio da Piveto, material escolar. Aí vem PVA, 2 carros e uma moto. Resumindo, estou liso batendo. Liso batendo. Professor, só uma dúvida. Pode falar. É anual, né? Esse IPVA também. Anual. E como que eu sei a porcentagem sobre qual vai ser a porcentagem da minha moto, por exemplo? Digamos. Não, tu vai entrar no aplicativo do celular e lá já tem um valor. Eles já calcularam, já manda para ti. Aí tu pode parcelar em 5 vezes, se tu quiser. E se tu quiser pagar à vista, tu tem um descontozinho bem pequenininho, que vale muito a pena não. Entendi. Obrigado. Tem a opção, quer pagar de uma vez? Aí, por exemplo, o meu aqui foi 5 parcelas de 294 de um, 5 parcelas de 230 do outro e 5 parcelas de 50 e pouco da motoca. A motoca é antiga, 2012, R$54. Resumindo, eu gastei mais de R$500, né? Eu vou pagar ainda fevereiro, março, abril, maio e junho. Tô lascado.
Tem que dar muita aula, né? Então, documentos de porte obrigatório. Licenciamento, tem que andar no veículo. Isso para o veículo. Para o condutor, se ele for recém-habilitado, é a PPD, né? Se ele já tiver passado a PPD, vai ser a CNH. PPD, permissão provisória para dirigir, durante aquele primeiro ano, né? Tipo um estágio. Passou do primeiro ano, você não levou nenhuma gravíssima, nenhuma grave, não levou 2 médias, você vai trocar pela CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Então, quando você é abordado numa blitz, eles pedem o licenciamento, que é o documento do veículo, e pedem a PPD ou CNH, que é o documento do proprietário. Se você não tiver com um dos dois documentos, penalidade leve, né? A multa leve. A medida administrativa vai ser a retenção do veículo. O veículo fica ali retido até você dar um jeito de mandar alguém deixar, mandar um mototáxi, um entregador. Ah, mas eu tenho um aplicativo no celular, também serve. Você mostra lá o aplicativo no celular, que tem lá a sua PPD, ou CNH, ou licenciamento. Caso não tenha PPD e nem CNH, tem que chamar alguém habilitado, senão o veículo é removido. Pronto. Se você não for habilitado, não tiver PPD nem CNH, então o problema não está no veículo, não. O problema está em você, né? O veículo está de boa. Vocês chamam seu pai, sua mãe, o irmão, um primo, para que ele leve o veículo. O veículo está em dias e tal, o problema está no condutor. Beleza? Mas aí o carro não leva multa não, por causa que eu tô errado. Se o carro leva a multa sim, você está sem a multa é leve. Ele só não precisa ficar lá, ele pode ir embora. Ele é multado e vai embora, né? Se for o contrário, se for o licenciamento está atrasado, você não, mas eu pago aqui agora, peraí. Se você tiver dinheiro para pagar, massa. Se não tiver, ele vai ficar retido ali. Você tem um dia todo ali para, enquanto a blitz estiver rolando ali, você vai tentar arranjar dinheiro para pagar, né? Pede emprestado, fala o que for. Se não, ele vai ser removido, né? Já que você não conseguiu pagar, acabou a blitz, ele vai ser removido até o pátio se for Detran, MC, guarda-guarda. Tem gente que faz abandonar os carros lá. É porque a pessoa está sem dinheiro para pagar, aí o carro é removido, né? Aí você vai... Mas de lá vai pro leilão. Não, depois de 3 meses, né? Quando é que a pessoa abandona o carro? O carro vale 3 mil e a multa, quando soma tudo, dá 5. Aí o cara, não, mas se o carro só vale 3 mil, como é que eu vou pagar 5? Aí o cara abandona. Depois de 3 meses, o veículo vai a leilão. E quando o seu veículo é removido, mas tu não tinha como pagar o licenciamento ali, acabou a blitz, aí eles vão levar o veículo, né? Chama um reboque, pode chamar um reboque e leva. Você vai pagar aquele reboque e vai pagar as diárias que ele fica lá. Se ele passar um dia, um valor, 2 dias, multiplica por 2, 3 dias, multiplica por 3, até você retirar o veículo. 3 meses você não retirar, ele pode ir a leilão. Identificação dos veículos. Os veículos, eles têm identificações externas e identificações internas. Externas, a placa dianteira e traseira. Nos veículos de 4 rodas. Se for um veículo de 2 rodas, só precisa ter a placa traseira. Eles são dispensados da placa dianteira. Se for a placa antiga, ela tem um lacre, ela é lacrada, a placa traseira é lacrada na estrutura. Se for a placa antiga, deixa eu achar ela aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui um aqui. Isso aqui, pessoal, vocês pensem como se fosse um arame. Pronto, vocês pensem como se fosse um arame. Esse arame entra aqui pelo furinho, vai até a estrutura do veículo, passa por dentro de algum círculo e volta para cá. Aí você bota o lacre nas 2 pontas. Se vocês entenderam? Pega um arame grande, passa por dentro desse furo. Ele vai até uma parte do veículo, passa por dentro de um furo lá também. Volta para cá, passa por esse furo, eles colocam o lacre aqui.
Então, Igual da Coelce. não entendi, Vanderlei, ó. Igual da Coelce, do medidor de energia. Pronto, igual o medidor de energia, igual que também tem no da CAGES, né? Então, é lacrado na estrutura do veículo, as placas antigas. Já as placas novas, eu fui comprar meu veículo há uns 2 anos, eles pegaram 2 placas aqui quando você compra e dá na sua mão. Aí eu peguei as 2 placas, sim, agora? Não, mas pode colocar lá. Eu? Porque antigamente era o seguinte, quando você comprava um veículo, né? Que às vezes tem que trocar a tarjeta e tal, vai mexer na placa, você nem pega na placa. A placa, quem recebe é um funcionário do Detran, ele ia lá colocar. Por quê? Porque ele ia colocar o lacre. Você nem pegava na placa. Ele ia lá colocar o lacre e tal, fazia tudo. Agora, como não tem lacre na placa do Mercosul, ele me deu as 2 placas na minha mão, eu, sim, mas o que eu faço aqui? Não, mas pode ir lá colocar essas placas aí. Eu? Tu não trouxe não? Chave de fenda, parafuso? Não. Eu acho para conta tem um cara aqui que faz. Aí eu paguei 5 pontos o cara foi lá e colocou. Mas eu nem sabia. Há uns 2, 3 anos atrás. Acho que uns 3 anos já. Então, como ainda os carros, nem todos têm a placa nova do Mercosul, então ainda cai na prova. Placa dianteira e placa traseira, sendo que a placa traseira lacrada na estrutura. A placa traseira lacrada na estrutura. Ele também tem identificação interna, que é a numeração do chassi e do monobloco do motor. Chassi do veículo e monobloco do motor. Os veículos de 2 ou 3 rodas é dispensada o uso da placa dianteira. Conduzir veículos sem uma placa, ou com lacre, ou inscrição no chassi, ou selo, ou a placa, ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado, se eles acharem que o seu veículo ali está com a placa falsa, ou o chassi é falso, ou foi violado, multa gravíssima, o veículo é apreendido, né? Vai para o pátio, né? Ele é removido para o pátio, eles vão lá fazer uma vistoria para saber se ali é falso ou se não é, né? Ali eles têm só uma suspeita, né? E vai ser apreendido para ser feita a vistoria mesmo pelo vistoriador, né? Lá no Detran, no Detran. Como os veículos são classificados? Os veículos podem ser classificados. Quer falar, Jennifer? O que é esse chassi, esse monobloco, que eu não entendi? A gente vai ver isso nas aulas de mecânica, mas monobloco é uma das peças do motor. O motor tem um cabeçote, tem um monobloco e tem um cárter que fica embaixo, né? São as peças fixas do motor. O monobloco é uma parte do motor que ele vem uma numeração. Aquela numeração é única, só o teu carro vai ter aquela numeração ali. E ela vem, e a do chassi fica no veículo em si, né? O motor, ele é uma coisa, o chassi é a lataria do veículo. Lá perto do motor vai vir a numeração do chassi, que é única também. Só o teu veículo vai ter aquela numeração. Então, nos vidros também tem, né? Nos vidros, traseiro, dianteiro, lateral. Pronto. Todos os vidros vêm o número do chassi também. Dentro do carro tem alguns selos, tem ali no cinto de segurança, tem debaixo do banco do passageiro, né? É uma numeração única do teu veículo. Quando o teu veículo, espero que ninguém seja aqui, quando o veículo é roubado, como é que eles fazem para falsificar? Eles trocam a numeração lá do bloco do motor, troca a numeração do chassi, a numeração dos vidros, dos selos debaixo do banco para enganar, né? Para passar como veículo original, né? São como se fosse a identificação das partes do veículo, né? Que comprovem para evitar a falsificação, né? Mas a galera dá um jeito, né? A galera sempre dá um jeito de remarcar, né? É um 6, eles transformam num 8. É um 1, eles transformam num 7. É um 0, eles transformam num 8, assim, e muda a numeração, né? Como os veículos são classificados? Os veículos podem ser classificados quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Se for quanto à tração, é a força que o veículo necessita para se movimentar. A tração é o que ele precisa para sair do canto, para se movimentar.
Espécies são os tipos de veículos de acordo com os usos e carga. É o veículo de acordo com para que ele é usado e a carga que ele pode transportar. E a categoria é a finalidade do veículo, para que ele serve. Ele vai ser veículo particular, ele vai ser um táxi, ele vai ser um veículo de aprendizagem, né? A gente vai ver agora. Classificação dos veículos quanto à tração. A tração é o que faz o veículo se mover, que faz o veículo andar. Então, automotor, ele é movido a álcool, a gasolina, a diesel, né? O automotor é o motor a combustível fóssil, né? Que faz o carro andar, o que faz o carro tracionar, a tração de se movimentar, é a queima do combustível. Então, carro automotor. O carro elétrico, movido a eletricidade, né? Tem que ligar na bateria para carregar, né? Propulsão humana, a bicicleta. É o ser humano pedalando, né? O que faz o veículo andar é a pedalada do ser humano. Se for um skate, aquele impulso que ele dá no chão, né? Se for patins, ele tem que fazer aquele movimento com as pernas para fazer as rodas deslizarem, né? Então, tração é o que faz o veículo se mover. Tração animal, puxado por um animal. Pode ser um cavalo, pode ser um boi, um búfalo. O reboque, pessoal, quando é que o veículo é um reboque? Quando ele é independente, ó. Aqui é um carrinho aqui, ó, que leva a lancha, e aqui é o carro da frente. Eles são independentes, um puxando o outro. Esse reboque aqui também ele é engatado no outro e é puxado. O reboque é puxado por um veículo de tração. Já o semi-reboque ele é apoiado em cima. Esse baú, chamado aqui caminhão-baú, ele fica apoiado em cima do cavalo de força, que é esses caminhões que tem essa traseira aqui. Deixa eu mostrar aqui. Cavalo de força. A internet está osso, né? Então, o semi-reboque, ele é apoiado. Se a internet quiser ajudar, eu agradeço, né? Ele é apoiado sobre esses veículos assim, ó. Ele é apoiado sobre esses veículos desse modelo aqui. A internet aqui tá horrível, viu? Pelo amor de Deus. Ele tem essa parte aqui traseira para apoiar vários tipos de veículos, de carrocerias. Pode ser aberta, pode ser fechada. No caso aqui, ó. Então, peraí. F5. Ixi. Recapitulando. Os reboque, ele é puxado. Ele é independente. Ele já tem aqui os 4 pneus dele e o veículo da frente puxa. O semi-reboque, ele tem que ser apoiado sobre esse chamado aqui cavalo de força, né? Que é esse caminhão tipo aqui o Optimus Prime, né? Dos Transformers, né? Ele é um cavalo de força, onde esses tipos de caminhões aqui são apoiados sobre ele. Apoiados, semi-reboque. Puxados, reboque. Então, vocês vão ter que aprender, pessoal, quando for classificação do veículo quanto à tração, é o que faz o veículo se mexer, se mover, andar. Automotor, combustível fóssil, álcool, gasolina, diesel. Elétrico, movido a eletricidade. Propulsão humana, é o ser humano que faz o veículo andar. Tração animal é um animal que puxa. O reboque, ele é puxado. O semi-reboque, apoiado sobre, fica sobre o veículo. Classificação dos veículos quanto à espécie. A espécie é o tipo de veículo de acordo com o uso e a carga que ele pode levar. É o tipo de veículo de acordo com o uso, para que ele é usado, e a carga que ele pode levar. Então, de acordo com o uso, um veículo de passageiro, um veículo normal, leva
5 passageiros e tem um bagageiro para levar uma quantidade pequena de carga, um veículo comum, um Onix, um Classic, um Corsa, um Cobalt, veículo de passageiro. Ele leva uma quantidade razoável de passageiros e uma pequena quantidade de carga. É um veículo de passageiro, o nosso veículo normal. Já um veículo de carga, pessoal, um veículo de carga, aqui é um exemplo de um. A função dele é para levar carga. Ele tem aqui uma cabine única, aqui na frente, ó. Ele tem uma cabine única, o motorista que vai levar o carro e 2 ajudantes para colocar a carga e retirar a carga, para o motorista não colocar só, né? Então, esse veículo aqui, ele é destinado para levar carga. Ele tem uma carroceria bem grande, né? Uma picape com uma carroceria bem grande. E a questão de pessoas, ele leva só 3. O nome desse veículo aqui é caminhonete. Caminhonete. Já o veículo misto, que nós chamamos de caminhoneta, é aquele carro ali, só que foi o que fizeram. Eles colocaram mais uma cabine para levar 5 pessoas, igual um carro de passageiros. Só que, diferente do carro de passageiros, o aumento da cabine diminuiu o quê? Diminuiu aqui a carroceria, né? Onde leva carga, diminuiu um pouco, mas mesmo assim leva bem mais carga do que um veículo de passageiros. Então é um veículo misto. Misto por quê? Ele leva a quantidade de veículos de passageiros, leva a quantidade. Não leva a mesma quantidade de um veículo de carga, mas leva muito mais do que o de passageiros. Então, a função dele aqui é levar tanto pessoas quanto a quantidade de carga boa. Aqui leva mais pessoas do que carga. Aqui leva mais carga do que pessoas. Aqui é um misto. Leva uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de cargas. O nome desse veículo é uma caminhoneta. São as picapes de cabine dupla. A diferença é de cabine simples, caminhonete. A principal função é carga. Cabine dupla, caminhoneta. Ela é um misto, leva tanto pessoas quanto uma quantidade boa de carga. Alguma dúvida em relação à caminhonete e à caminhoneta? Ou está de boa? De boa. Pronto. Vai causar, às vezes, um pouco de insegurança, mas com o tempo você se acostuma. Cabine dupla, picape, caminhoneta. Cabine única, picape, caminhonete. O veículo de categoria especial é um veículo que ele tem, as proporções dele são maiores que as comuns, as normais. Um exemplo desse veículo aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó. Tem 21 metros, né? De comprimento, né? Ele é bem maior que os veículos comuns, então ele é um veículo especial, ele tem uma função específica de levar aqui algo bem grande. Possivelmente aquelas hélices daquelas usinas eólicas, né? Gera energia eólica, né? Aquelas hélices são gigantescas, então é um veículo desse aqui que leva. Ele é um veículo especial porque as medidas dele são maiores do que um veículo comum. Você comparar um veículo desse aqui com aquele ali é até covardia, né? O veículo de tração é o Optimus Prime, né? Ele é um veículo que leva poucas pessoas, mas ele é muito grande, muito forte para levar grandes cargas, né? Acopla aqui o semi-reboque nele, né? O semi-reboque acopla aqui nele aqui. Ele é um veículo de força para levar muita carga, né? Um veículo de tração, né? Você bota aqui o semi-reboque aqui, um caminhãozão gigantesco, um balduzão cheio de coisa e ele leva poucas pessoas, mas leva uma quantidade de carga gigantesca, né? Veículo de tração, para levar muito peso, né? Acopla nele aqui, o semi-reboque, ele arrasta, né? Um veículo de competição, um carro de corrida, uma moto de corrida, né? Um veículo que ele leva uma pessoa e a velocidade tremenda, né? Acima de um carro comum, né? Um veículo para competir, né? E um veículo de colecionador, um veículo antigo, né? Ele foi reformado. A placa dele, na época lá, não é diferente das placas de hoje, tanto que ele tem uma placa diferenciada, né? Porque ele é um veículo de colecionador, é um veículo bem antigo, onde a placa da época já foi mudada dezenas de vezes, né? Então, aquela história, né? Quando o veículo se mete, né? Só quem perde é o pobre. Antigamente, o rico não andava de bicicleta, a bicicleta era bem baratinha, 200, 300 reais, hoje a bicicleta é 4, 5 mil, o veículo começou a andar de bicicleta.
Agora você comprar uma bicicleta, tu é doido do preço de uma moto. Que pode, o pessoal O ainda... famoso placa preta. Que foi? O famoso placa preta. É, o famoso placa preta, um veículo de colecionador. Aí, carro velho, só quem tinha era pobre, carro velho. O rico começou a andar de carro antigo, tal, mandei refazer o veículo, recondicionei, aí agora um carro velho, absurdo que é, chamam agora de carro velho, é carro de colecionador, caríssimo, caríssimo carro Carros velho. que chegam até 200 mil reais. Agora mais, dependendo do carro. Cavalo, mano, só que andar de cavalo é o pessoal do interior, mano. Cavalo era bem baratinho, o rico começou a gostar de cavalo, cavalo hoje em dia, mano, 1 milhão, 2 milhões. Então, toda vez que o rico se mete, mano, avacalha a situação. Então, classificação do veículo em relação ao uso e carga, você vai ter que lembrar, vocês vão ter que aprender, vão ter que decorar. Uso e carga. Aqui, passageiro é uso normal, uma família normal. De carga, geralmente uso para trabalho. O cara é um comerciante, tem que levar muita carga e tal. Vai na Ceasa comprar quantidade grande de coisa, ou ele tem um depósito. Caminhoneta, veículo misto. O cara tanto passeia com a família no carro, como trabalha, levando muita coisa ali atrás, levando para a fazenda, para a empresa. Especial, tem a função de levar alguma coisa bem diferente, algo bem diferenciado. Por isso o nome especial. De tração, muita força para levar muita carga, né? Um reboquezão cheio de coisa. Aqueles caminhoneirosão, né? Que andam com Opus Prime aí, né? Competição tem uma função específica, que é competir. Corrida, né? Colecionador é um carro muito antigo que foi restaurado, um cara rico restaurou, né? Hoje em dia vale uma nota, né? Então, classificação dos veículos quanto à espécie, você vai pensar o uso e a quantidade de carga que ele leva. Veículo de espécie passageiro, veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens, né? Uma família normal de uma casa. De 5 a 7 pessoas, comporta malas para bagagem pequena, né? Comparado com um veículo de carga, é muito pequeno. Caminhonete, destinado principalmente para o transporte de carga. Veículo para trabalho. O cara não vai passear com a família, né? Veículo para trabalho. Apenas uma cabine para passageiros, que é o motorista e 2 ajudantes para carregar e descarregar. Carroceria maior, destinada a levar carga. Caminhoneta é o sonho do brasileiro. Né? Meu sonho é ter uma caminhoneta, né? Se Deus quiser, algum dia eu vou ter uma. Um veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e de passageiros. Leva a quantidade razoável de passageiros, igual um veículo pequeno, e a quantidade razoável de carga, né? Então, a carroceria ali que cabe muita coisa. São 2 cabines para passageiros, total de 7 passageiros. A carroceria é um pouco mais curta do que a de carga, mas ainda leva coisa para caramba, é maior do que um veículo comum. Quanto à espécie, né? Um carro especial, um veículo cujas dimensões de largura, comprimento e altura ultrapassam as dimensões de um veículo padrão. Ele tem um objetivo específico para levar algo específico, né? É diferenciado. Agora, a classificação dos veículos quanto à categoria. A gente falou já de veículos quanto à tração, falamos quanto à espécie, e vamos falar sobre categoria. Categoria indica a finalidade do veículo. Qual o fim do veículo? Para que ele vai ser usado? Então, quanto à categoria, se ele for particular, é para o uso de uma família normal. O carro que vocês têm em casa. Ele tem a placa cinza, né? Fundo cinza e a simbologia preta. Se for um veículo de aluguel, tipo um coletivo, um táxi, um mototáxi, vai transportar pessoas, né, de aluguel, um motofrete, vai transportar carga, ele tem uma placa específica, que é um veículo de aluguel. Ele tem o fundo da placa vermelho e a simbologia branca. Se for um veículo de experiência, um veículo do fabricante, como assim no fabricante? Vocês que são ricos, quando querem comprar um carro zero, vocês vão lá na concessionária e vocês vão fazer o test drive. É um veículo lá do fabricante, onde você vai olhar se é realmente o que você achava que era. Você vai dar uma volta no carro, olhar se ele é confortável, se ele é bom de dirigir, olhar a posição de dirigir, vai olhar ali se ele é alto, se
se a visibilidade é boa, se os amortecedores são bons, né? Você vai lá na concessionária e faz um test drive no veículo do fabricante, né? Ele tem a placa verde e a simbologia branca. No próximo passo de vocês, que é na terceira fase aqui do processo de habilitação, vocês vão para as aulas de prática, né? Prática e direção, né? Nos veículos de aprendizagem, né? Além deles Professor, terem... Pode falar. no Detran, essas cores ainda estão válidas porque as placas aí estão diferentes das atuais. Mudaram um pouco com as do Mercosul, né? As do Mercosul. Mudou bastante, na verdade. A gente vai ver Ela já não já é aqui, ó. muito vermelho, é só as letras. A gente vai ver já já, beleza? Ok. É porque ainda tem as placas antigas e tem que falar um pouco das duas, beleza? Não, eu entendo, é porque minha dúvida é se na hora da prova vai cair essas antigas ou as novas. Eles praticamente não perguntam para evitar esse problema, Ok. beleza? Mas a gente tem que falar aqui porque está no manual, né? Então, de aprendizagem, que é o veículo da autoescola, né? Tem o fundo da placa branca, simbologia vermelha, e tem as faixas laterais amarelas, né? As faixas laterais amarelas de 20 centímetros. Se for o transporte escolar, 40 centímetros. Se for o da autoescola, 20 centímetros. Aí vem aqui, ó, o veículo de colecionador, veículo de coleção, né? Ele vem com a placa preta, simbologia ali cinza, né? Veículo antigo, que ele foi reformado, restaurado, né? Veículo oficial, veículo do governo, veículo da prefeitura, tipo carro da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, AMC, CEFIM, os órgãos DETRAN, órgãos do governo ou município, eles são carros oficiais, tem a placa branca e simbologia preta. Diplomático serve para embaixadas, consulados, né? Eles têm a placa do fundo azul, simbologia branca. Placas de representação são geralmente para políticos. Os políticos mais baixos, eles não gostam de usar essas placas para não serem identificados, né? Mas antigamente eles andavam com os veículos com a placa de cor preta e simbologia dourada. Prefeito, governador, vereador, presidente da Câmara, né? Só que eles preferem andar no carro comum para não ser identificado. Questão de risco e tal. Então, quanto à classificação dos veículos, quanto à categoria, particular, aluguel, experiência, o fabricante, aprendizagem, coleção, oficial, diplomático e representação. Isso aqui é perguntado, beleza? As placas do Mercosul, elas mudaram bastante, né? O padrão estabelecido para países do Mercosul, Brasil, Argentina e Uruguai, Paraguai e Venezuela. Do lado direito tem a bandeira do Brasil, no meio o nome Brasil, do lado esquerdo de quem está olhando, né? Fica o símbolo do Mercosul. Então as cores mudaram bastante. Então, para evitar o problema, como ainda tem placas novas e placas antigas, eles praticamente não perguntam as cores. Se perguntarem, eles vão dizer lá, placa antiga ou placa do Mercosul, mas eles praticamente não perguntam para evitar esse problema. Aqui cai em prova, pessoal, essa daqui cai em prova. É uma placa de representação, mas ela é uma placa na cor verde e amarela. São para as autoridades federais, né? São para as autoridades federais. Então você tem que aprender aqui os nomes: presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Estado, presidente do Senado, presidente da Câmara, procurador-geral da República, advogado-geral da União, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu confesso para vocês que é muito longo você decorar isso aí tudinho, dá muito trabalho. Então, se você não conseguir decorar tudo, o certo é decorar tudo, mas se não conseguir, você vai decorar a palavra presidente, a palavra ministros e a sigla PGR e AGU. Ó, o presidente apareceu no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no último. A palavra ministro apareceu no terceiro e no último. Aí você vai decorar PGR, Procurador-Geral da República, e AGU. Então, se você não consegue decorar tudo, você vai decorar presidente, ministro, AGU e PGR. Então, PGR e AGU. Decora aí as duas palavras presidente e ministro, decora as duas siglas AGU e PGR.
são as autoridades federais que têm direito a utilizar a placa verde e amarela, as cores da bandeira do Brasil. Para que essas placas? Mas não é parado por ninguém, mano. Ninguém vai reparar um cabo que está dentro de um carro desse aí, verde e amarelo, uma placa verde e amarelo, não. Nem para, nem multa, entra em todo canto aí, moral. Dimensões dos veículos. As dimensões do veículo comum. A largura máxima, 2,60 m. Veículo comum. A altura máxima, 4,40 m. Aí o comprimento, se for um veículo simples, até 14 metros. Um veículo articulado, arrastando um semi-reboque, 18,60 m. São dois veículos emendados, né? Um semi-reboque, um está apoiado no outro, né? Um está sobre o outro, né? Se for um veículo combinado, né? Combinado é que ele vem arrastando um reboque, 19,80 m, né? E o veículo cegonha, que é aquele caminhão que leva vários carros em cima, né? 22,40 m. Aqui o comprimento máximo, a gente já falou. Veículo simples 14 metros, veículo articulado 18, com reboque 19,80 m, cegonha 22, largura máxima 2,60 m e altura máxima 4,40 m. E agora nós vamos ver os equipamentos obrigatórios. Lembra a questão lá das infrações e equipamentos obrigatórios, né? Vai ver aqui alguns, né? Os principais, né? Então, quando a gente fala em equipamento obrigatório, tem que ter no veículo, além de estar lá, tem que estar funcionando e funcionando de acordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Como assim? Vamos pensar aqui na buzina. A buzina tem que estar lá, tem que existir. Ah, beleza, está lá. Além de estar lá, ela tem que estar funcionando. Se não estiver funcionando, não adianta. E quando você apertar a buzina, ela tem que fazer o que? O som de buzina. Eu não vou imitar aqui o som de buzina, porque vocês vão mangar aqui na minha cara. Mas tem buzinas por aí que você aperta e ela canta uma música, é uma rima. Tem buzina que é uma fala, é um grito, é um barulho de um desenho animado. Está em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Multa de equipamento obrigatório é um multa o quê? Grave. Se você tiver com a PPD, vai perder a PPD. Então, equipamento obrigatório, buzina, tem que estar lá, tem que estar funcionando e tem que estar funcionando de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que ter o som de buzina. Cinto de segurança para árvore de transmissão é um tipo, eles chamam de cinto, mas deixa eu olhar aqui a foto aqui, peraí, vou mostrar aqui para vocês, é um eu tinha essa foto aqui. É um... Vou botar aqui, cinto de segurança para a transmissão. Cinto de segurança para árvore e transmissão. Geralmente tem caminhões. Ele fica debaixo do caminhão. Veículos de grande porte, né? Ele fica abaixo do caminhão. Ali abaixo do eixo. Ele também é um equipamento obrigatório para caminhões, veículos pesados. Né? Essa peça aqui que fica aqui, caso o eixo quebre, ele segura aqui. Né? Então, F5, pronto. Cinto de segurança para árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e de carga, né? É um equipamento obrigatório. Cinto de segurança individual no veículo, é um equipamento obrigatório. Dispositivo destinado a controle de ruído do motor são os silenciadores. A gente vai ver na aula de mecânica. O carro tem o silenciador intermediário e o silenciador final, ficam lá no cano de escapação. E a motocicleta ela tem o silenciador na cano de escapação, só um, né? O encosto de cabeça fica ali nos bancos do carro, né? Encosto de cabeça. Pode parecer que ele não tem muita funcionalidade, mas no caso de um impacto vindo da traseira do veículo,
sua cabeça é arremessada para trás e o encosto de cabeça impede ali que você frature o pescoço ou quebre o pescoço. Os espelhos retrovisores no veículo de 4 rodas tem espelhos externos, né, um de cada lado, e um espelho interno fica no centro do veículo. Película refletiva para veículos de transporte de carga, com peso bruto total superior a 4.536 kg. Aqueles adesivos vermelho com branco que tem nos caminhões, eles brilham com reflexo da luz, tem na traseira e nas laterais, né? O velocímetro fica ali no painel do veículo, para você saber qual a velocidade que você está andando. Os faróis principais de cor branca ou amarela. Se eu vou colocar azul, vermelho, verde, está em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E LED, pode não LED? Só se vier original do veículo. Se você colocar por fora, for PEG, eles pedem para você que você vai ser multado. Aí você tem que tirar o LED e colocar a lâmpada normal. Quando eu comprei meu carro, eu fui fazer a vistoria, estava com farol de LED. O cara me fez sair de lá, eu saí de lá, do Detran do Rio Mar, fui até uma loja, mandei tirar os LEDs, comprei as lâmpadas, mandei colocar para depois retornar e passar na vistoria. No caso, o farol de milha é só deixar apagado. Na lei não fala sobre o farol de milha, você deixa apagado lá na hora. Tanto o LED como o xenon só se for original de fábrica. Se você colocar por fora, não é aceito. Lanternas de posição traseira de cor vermelha. A lanterna de posição fica lá em cima, né? Ou aquelas que quando a gente liga o farol, elas acendem atrás, né? Na cor vermelha. Lanterna de marcha ré de cor branca. Quando você passa a marcha ré, tem que ter a luzinha de cor branca lá atrás acesa, né? Luzes de posição dianteira são as luzes de estacionamento, né? Quando você liga o farol baixo, elas ligam. Lanterna de iluminação da placa traseira, para você ser multado à noite, né? Tem que ter aquela luzinha para eles poderem ver sua placa à noite. Lanterna indicadora de direção na cor âmbar ou vermelha. Indicador de direção são os pisca para a direita, pisca para a esquerda, né? Freio de estacionamento é o freio de mão, né? Pneus que ofereçam condições de segurança. O pneu não pode estar muito careca, senão você vai ser multado. O limpador e o lavador de para-brisa. O limpador, né, a palhetazinha, e o lavador é o esguicho que arremessa água. A pala interna de proteção contra o sol, aquela palazinha que as mulheres até baixam para passar batom e tal, né? Onde você guarda o documento do veículo ali, né? Obrigatório. O para-choque, dianteiro e traseiro. Na época que, como estava desatualizado, a prova do Detran, o kit primeiro socorros era obrigatório. A chave de roda, caso for o pneu, você vai ter que trocar o pneu, tem que ter a chave de roda, né? O extintor de incêndio também era obrigatório, uma prova está desatualizada, hoje em dia não é mais obrigatório. O tacógrafo, a gente já falou, né? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo para veículos de transporte escolar e ônibus e caminhões, né? Transporte escolar, ônibus e caminhões tem que vir o tacógrafo de fábrica. É um equipamento obrigatório. E para os veículos de transporte escolar, tem que vir a faixa lateral amarela de 40 centímetros, é obrigatório. Faixa lateral amarela de 40 centímetros. O veículo de autoescola tem que vir com a faixa lateral amarela de 20 centímetros, é obrigatório. Se qualquer um desses equipamentos aí estiverem faltando, se estiverem quebrados ou ausentes, a multa é grave. O veículo fica retido até você sanar o problema. Como assim? Mas então o carro tem que ser muito novo, né? Porque até o negócio que joga água tem que ser novo da loja. Não, mano, o carro é velho e tem, mano. Essas coisas tem aí, que é isso? O carro tem mais de 10 anos e tem, mano. Equipamento obrigatório do veículo, de 2 ou 3 rodas. Farol dianteiro na cor branca ou amarela. Pneus que ofereçam condições de segurança. Lanterna na parte traseira de cor vermelha. Lanternas indicadoras de mudança de direção. São os pisca, direita e esquerda. Lanterna de freio de cor vermelha, quando você pisa no freio, acende
cor vermelha lá atrás. A iluminação da placa traseira para você levar a multa, né, à noite. A buzina tem que estar lá, tem que estar funcionando e tem que estar fazendo barulho de buzina, né? O velocímetro, que marca a velocidade. E os retrovisores e a descarga com o controlador de ruídos, que é o silenciador, né? Isso nos veículos de 2 ou 3 rodas. Capacete é obrigatório para circular nas vias públicas. Só que o capacete é na cabeça do condutor, ele não é no veículo, né? Use capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, motorizado e quadriciclo. O capacete tem que estar devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular, aquele fechozinho, um engatezinho aqui debaixo do pescoço, né? Debaixo do maxilar inferior. Já o capacete, pessoal, ele não é equipamento obrigatório lá do veículo, não, é do condutor. A multa aqui é gravíssima. É gravíssima. Se for pegue além da multa gravíssima, vai ter suspenso o direito de dirigir, né? Que pode variar de 1 até 12 meses. E como você foi suspenso, vai ter que fazer o curso de reciclagem, né? E sua habilitação ela é recolhida. Sua habilitação é recolhida, então, cuidado, você pode andar sem capacete aí. E aqui nós encerramos. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.